A tragédia com o avião da Chapecoense vai deixar alguns legados para a segurança aérea no Brasil. O nosso convidado de hoje é o Dr. Marcel Camilo. Fique agora com a íntegra da entrevista. Todo mundo se lembra daquela bendita madrugada em que o avião da Lamia caiu com os jogadores, comissão técnica, jornalistas da Chapecoense. E desde então uma luta maluca para que essas famílias consigam ser ressarcidas de algum modo, né? Então, Marcel, obrigada por ter vindo ao Alesp Conecta. A gente sabe que em dezembro foi instituída a CPI da Chape lá em Brasília. Eu queria começar então por ela, que é a última coisa. Em que momento está dessa CPI? Bem-vindo. Bom, Julie, queria agradecer o convite, né, a você e aos ouvintes. A CPI foi instalada em dezembro, nos últimos dias do Legislativo, antes do feriado do recesso legislativo. Ela é composta pelo senador, como presidente, o senador Jorginho Melo, como vice-presidente, o senador Dário Berg, e como relator, o senador Isalcir Lucas de Brasília. Mas com grande importância também temos o senador Cajuru, a senadora Leila do vôlei, uma ex-atleta, o próprio senador Romário, também tem um papel muito importante nisso. E a CPI foi instalada realmente porque nós temos uma situação muito complicada neste caso. Nós temos 68 cidadãos brasileiros que foram vítimas, né? E até hoje não receberam absolutamente nada referente ao acidente aéreo. A questão de seguro, resseguradora da aeronave, da companhia Lamia. E isso foi um passo muito importante, porque com a implantação dessa CPI, nós tivemos o apoio da parte executiva também do governo. Então houve um envolvimento do Ministério da Justiça e do Itamaraty. Nós fomos recebidos pelo ministro Sérgio Moro, o qual fez vários encaminhamentos na parte jurídica, mas obviamente que existe uma certa dificuldade nesse aspecto, cabendo mais até ao Itamaraty a nos apoiar na busca de justiça na Bolívia e na Colômbia. E isso está acontecendo. Quem está incumbido nisso no Itamaraty é o embaixador Gasser, que vem nos prestando um excepcional serviço de acolhimento às vítimas e nos ajudando muito nas questões externas. Isso há um grande peso chegar isso a Brasília, no sentido de que muita coisa para o senso comum, para a população, ficou ali nas entrelinhas, né? Que muita gente acha é que não tinha combustível, não conseguiu chegar ao seu destino e pronto, e acabou. Eu queria que você desmistificasse um pouquinho isso, contasse pra gente efetivamente o que disse os relatórios, em que, voltando só ao Dr. Marcel, ele representa muitas dessas famílias nessa questão. Então a gente sabe que tem a Lamia, a Toque Marino, e também tem uma outra, a Bisa, que acho que é o que as pessoas menos escutam falar, mais da Lamia e da seguradora. Então, eu queria que você contasse um pouquinho desse bastidor para o pessoal. O que acontece é que o relatório conclusivo do acidente aéreo, feito pela agência aérea colombiana, determina que o motivo do acidente é a falta de combustível. O que ocorre é que esse relatório, na verdade, ele é um relatório técnico. Ele é um relatório feito para que a gente possa evitar novos acidentes. Então ele não leva em considerações as questões subjetivas do acidente. Então ele vai dizer, olha, saiu um voo, esse voo não tinha a quantidade exata de combustível e por isso ele caiu. Temos um outro dado técnico nessa história, que é o desaparecimento de um período da gravação da caixa preta. E esse período, na verdade, poderia ser o período, inclusive, que o piloto poderia ter pedido para fazer um pouso alterno no caminho, no trajeto, né? Mas retomando, para que se entenda o caso por inteiro, Sim. Desde o primeiro momento, eu sinalizo que o maior motivo da recusa do pagamento, que é a falta de pagamento da apólice por parte da companhia Lamia, esse também seria a maior culpa da seguradora Bisa. Porque se a Bisa tivesse avisado que a apólice de seguro não estaria paga, esse avião não teria subido.
E aí pouco importaria se tinha combustível, se tinham as excludentes aéreas, como existia, que essa aeronave não poderia viajar para o Peru e para a Colômbia, apesar de já ter feito 7 voos para a Colômbia. Pouco importava se o combustível não era suficiente. Então, assim, o que eles alegam para não pagar é o maior erro deles. Isso, na verdade, é que ocasionou o acidente. Né? Se eu tivesse comunicado a falta de pagamento da apólice, o avião não teria subido e nós não teríamos ninguém vitimado. Então, essa é a grande desmistificação. E foi isso que o Senado Federal entendeu muito bem depois de algumas audiências públicas. De que existe uma série de erros grotescos que antecedem a falta de combustível. Óbvio que para a mídia, de forma geral, é muito mais impactante a falta de combustível do que qualquer coisa nesse sentido. Então, nesse aspecto, isso que a CPI conseguiu enxergar muito bem e, por se tratar de empresas muito grandes, por que se fala muito pouco da Bisa? Porque a Bisa é uma empresa pequena, é uma empresa boliviana de seguros, muito pequeno, mas por trás dela tem uma empresa gigantesca, que é a Tokio Marine. Né? E que essa se escondeu atrás de um fundo humanitário para indenizar as pessoas em torno de $250 mil, $225 mil, que é menos da metade do que a apólice menor que existia, né? Então, assim, e usando, obviamente, do seu poderio econômico-financeiro para que as pessoas aceitem. Né? Elas se utilizam da fragilidade financeira dessas pessoas para que as pessoas aceitem esse acordo. Porque nesse momento de fragilidade, de questão econômica, o que vier, entre aspas, é lucro. Exatamente. E se você analisar, Julie, que nós temos 105 crianças, né, que estão abandonadas nessa situação à sorte, claro que muitas dessas famílias aceitaram, 23 famílias já aceitaram. Sim. Então, assim, é o poderio econômico contra a necessidade famélica. Né? Essas pessoas estão passando fome. Né? Nós temos, desde setembro, a Abravic, que é uma das associações mais importantes e que vinha assessorando a todas essas famílias, acabou seus recursos. Então nós temos crianças com escola atrasado, que não estão indo a psicólogo porque não tem recurso, falta medicamento, falta alimentação. Então, assim, é uma situação... E a seguradora não vê esse lado... Não, humanitário. De forma nenhuma. Ela cria o bolso dela. A questão do fundo humanitário é muito simples. Se fosse só o fundo humanitário e eu não tivesse que quitar a ninguém, todo mundo aceitaria o fundo. O problema é que ele quer pagar o fundo e ele diz assim, olha, você recebe o fundo e quita. Lamia, Bisa, proprietário da aeronave, seguradoras, resseguradoras, quita todo mundo. Então eu recebo 225 mil e não posso mais acionar ninguém, né? Aí que tá o problema. Não é que eu aceito agora e pronto, não, vou atrás dos meus direitos. Se aceitou, aceitou. Aí pronto, acabou. E nesse sentido também temos que valorar o que foi feito em Chapecó. O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública, baseada em direitos difusos e direito do consumidor, a qual ela questiona o pagamento do fundo, ela questiona esse termo de quitação, né? E dia 18 de fevereiro nós teremos uma audiência pública. Nós teremos uma audiência conciliatória em Chapecó, na Justiça Federal. Que isso para nós é muito importante, porque todas as empresas foram chamadas. E eu fico pensando, além das famílias terem essa questão emocional muito latente, né? Porque é impossível você tomar alguma decisão sem esse lado emocional. Os meandros, né, que as empresas usam para postergar pagamento, para não pagar ou dizer, olha, não vou pagar isso, eu tenho que pagar só aquilo. Claro que são em várias instâncias, a gente tem vários países envolvidos, mas falando de Brasil, de legislatura, de leis, poderia ser diferente com leis diferentes ou isso independe? É uma coisa, uma fatalidade que a gente não vai pensar que todo ano vai cair um avião com um time, com pessoas, enfim. Então, Júlia, isso é mais complicado do que a gente possa imaginar. Se nós estamos questionando uma apólice de seguro de $25 milhões na Bolívia, para sua surpresa, hoje qualquer aeronave que queira subir voo comercialmente, se ela tiver um seguro obrigatório, que a gente chama de reta aqui, de R$80 mil, qualquer aeronave sobe. Oi? Isso. R$80 mil. R$80 mil? Isso.
Menos que um jogador da base de futebol ganha. Não, na verdade, R$80 mil é absolutamente nada. Nada. Né? Dependendo de onde for o teu acidente, o teu resgate custa R$80 mil. Né? Vou fazer um parâmetro lá do que aconteceu para voltar aqui, ok? Lógico, ok. Se esse acidente aéreo tivesse acontecido na cidade, nós não teríamos tido 68 cidadãos que faleceriam. Nós teríamos uma imensidão muito maior, um mar de gente, ok? E continuaríamos tendo 25 milhões de doses de apólice. Ponto. Então, para retomar aqui, assim, ó, tem dois fatos muito importantes. Primeiro, no mês passado, no mês de dezembro, foi aberto o mercado aéreo brasileiro para companhias estrangeiras. Né? O governo federal entrou com uma medida provisória e foi aberto o mercado. Óbvio, a gente só acha que vão vir as empresas boas, as low costs de bom calibre, as tops, EasyJet. As mais idôneas e preparadas para. Não. E quantas lamias vão vir? E quantas lamias vão aparecer? Com R$80 mil? Teria que se ter algum órgão regulando isso. Não, existe. A nossa ANAC... Mas que a ANAC tem, tudo bem, mas que efetivamente não deixasse... Mas a ANAC é uma boa agência. A ANAC é uma boa agência. Não é esse o problema. O problema realmente são valores. Então, nesse aspecto, o senador Nelsinho Trade, junto com o seu jurídico, já providenciou uma PL, um projeto de lei, exatamente para alterar esse valor para R$200 mil, com a antecipação desse valor caso ocorra um acidente, e mais importante do que isso, que é o que mais inviabiliza a situação. Como a maioria desses seguros são feitos no exterior, que é esse caso, mesmo tendo uma filial, uma sucursal ou qualquer coisa no Brasil, essas empresas não podem ser acionadas aqui. Exceto num trâmite jurídico. Isso. Delas. E é isso que elas alegam hoje. Todas as vezes que a gente chama, eles falam assim, não, mas esse contrato foi feito em Londres. E aí, fazendo um comparativo com o direito americano é muito bom nesse sentido, porque ele diz o seguinte, se tiver um cidadão americano dentro de uma aeronave e ocorrer um acidente e a resseguradora tiver qualquer negócio nos Estados Unidos, ela pode ser acionada nos Estados Unidos. Eu não preciso ir para onde? Isso, porque o maior problema que a gente enfrenta qual é? Eu tenho que acionar na Colômbia, eu tenho que acionar na Bolívia, eu tenho que acionar em Londres, eu tenho que acionar nos Estados Unidos. Isso demanda custos. Então, esse também é um outro problema. Se não tem o dinheiro nem para indenização, imagina para essas... Isso, é que assim, nós temos que dizer isso. Existem algumas viúvas que têm uma melhor condição, porque eram jogadores de mais destaques. E essas mulheres, na verdade, e aí eu faço ressaltar também o neto, o sobrevivente neto, que esses estão bancando do seu próprio bolso para fazer manifestação em Londres, para irmos para a Bolívia. Para se ter justiça. Isso, e não é para eles. Isso tem que ficar muito importante. Outros. É para todos, né? São para todos. Para todos. São para os 71 sobreviventes, né? Para 71 vítimas em efetivo, né? Tanto os 68 cidadãos brasileiros que morreram, como aqueles que morreram no exterior, e efetivamente os sobreviventes. Lógico. Então isso tem que ser deixado e tem que ser pontuado. É uma briga que não tem mais um ou outro. A briga é por todos. E a gente vai falar mais sobre a CPI, todos esses entraves com o Dr. Marcel Camilo no próximo bloco. A gente dá uma paradinha e volta já já. Nesse primeiro bloco, falamos sobre a CPI instalada em Brasília para ajudar as famílias das vítimas do voo da Chapecoense. Voltamos com a Lesp Conecta de hoje, falando sobre as novas leis no Brasil que podem ajudar as famílias no processo de receber indenizações. E ele estava contando um primeiro bloco para a gente, justamente essas questões burocráticas que vem enfrentando as famílias. E eu ainda não consigo acreditar que a nossa vida só vale R$80 mil quando a gente voa, Marcel. E para agora, a gente estava falando de... Você falou do PL, a gente estava falando de regulamentações e afins. Tem como mudar alguma coisa rápido para que as outras pessoas não sofram com isso? Então, Júlia, na verdade, eu sempre faço a seguinte consideração. Essas pessoas já foram tão
tão espizinhadas, né, pela dor. E eu acho que tem dois fatos muito importantes, né? Com tudo isso que acontece, todo dia elas têm uma nova tragédia na vida, porque a dor não cessa, né? Todo dia você tem um capítulo novo onde essas pessoas morrem novamente. E eu sempre disse isso muito ao senador, tanto ao senador Isalcir quanto ao senador Nelsinho Trade, que talvez a maior recompensa para essas vítimas seja exatamente ter uma lei que altere tudo isso e que nenhuma esposa, nenhum filho, nenhum pai, nenhuma mãe sofra mais esse tipo de situação. Então, talvez a alteração da lei, né, e eu sempre brinco, eu costumo fazer um paralelo, né, a gente teve a PEC das domésticas, a Lei Maria da Penha, porque essa não ser a lei da Chapecoense, né, e das vítimas da Sim. Chapecoense, né, e que a gente altere essa relação, né, Que deixe de ser números. isso, porque assim, já é uma tragédia, e você vivenciar isso por falta de dinheiro, porque eu não discuto valores, porque os valores, na verdade, eles são o que cada um representava financeiramente. E, infelizmente, é assim. E é isso que eu ia te perguntar, até porque a gente tem que pensar que quem escuta, vê o Alesp Conecta, não necessariamente conhece sobre o tema. Como é, antes da gente voltar, como é que é definido um valor? Como é que se define um valor de uma vida? Isso, então, na verdade, assim, obviamente que a gente vai entrar numa questão que para mim é muito complicado, porque você tem A que gente não precisa falar valorar. de... A gente tem claro, que valorar agora, mas, vidas, né? E vidas supostamente são iguais. né? Agora, obviamente que isso tudo é levado em consideração, são cálculos matemáticos, né? Existem fórmulas matemáticas, Tá. isso não é subjetivo, isso é objetivo. Então, Para que as pessoas entendam que não é o quantidade- advogado ou alguém que fala, não, vale X e ponto, acabou. não. Quantidade de filhos, a sua expectativa de vida, o seu ganho efetivo, tudo isso é feito um cálculo baseado nisso tudo e se chegam aos valores de valor. indenização. Obviamente que aqui a gente tem uma discrepância muito grande, porque você tinha Óbvio. jogadores que ganhavam muito bem e outras pessoas que não ganhavam tanto assim, que são as pessoas normais e triviais. Então, assim, mas no contexto em si, o que eu acho que tem que deixar muito claro é que hoje o que se busca é justiça para todos. Não é aquele valor na Isso. conta. Não, é a justiça. Cada um vai ser representado por um valor, Sim. né, dentro desse cálculo matemático. Mas o mais importante é assim, o que se busca neste momento que é a todos tenham justiça, exatamente, é que todo mundo seja indenizado. Que é o fim de tudo isso, né? Isso, que na verdade a gente costuma brincar e chamar isso de luto financeiro, né? Você tem um luto normal e tem um luto financeiro. Então assim, quando você tem, nos casos de acidentes aéreos normais, você tem isso muito rapidamente, porque são empresas muito grandes, e isso então você tem a compensação. Né? Porque o mínimo que você espera é que os filhos, por exemplo, possam levar a vida normal, ter estudo, consigam ter uma vida melhor. E nesse caso é o contrário. Nesse caso, essas crianças estão sendo mais vitimadas ainda, porque elas não estão podendo estudar. Ou seja, você tem um retrocesso muito maior ainda. Então, isso é uma coisa que tem que ser muito bem salientada. E eu sempre digo isso, o que mais me causa estranheza é que uma causa tão bonita, com tanta coisa, e a sociedade civil simplesmente se omite nisso. As empresas privadas, tendo uma associação com projetos bonitos, não existe nenhum tipo de aporte para ajudar essas pessoas. Isso é uma coisa que me deixa extremamente perplexo. E aí é uma coisa que o Roberto, que está aqui com a gente e já faz esse programa há um bom tempo, sempre me ouve falar, que as pessoas não estão preocupadas com o outro. Não foi com você? Infelizmente, isso se transfere do dia a dia das pessoas para as grandes corporações. Julie, isso é muito triste, porque o que nós estamos falando é de saúde, o que a gente está falando é de educação, alimentação. Nós estamos falando de coisas básicas. E hoje as empresas tanto falam em responsabilidade social, né, em projetos, e eu não consigo entender como não enxergam nisso um projeto de vida, um projeto de cunho social e que você consiga trazer pessoas para uma melhor situação. Vítimas de uma tragédia, vítima de uma tragédia pessoal, e é o que eu te digo, esse acidente ele é emblemático, porque ele não é um acidente aéreo normal e comum, porque aquilo era uma família grande. Se você analisar, todas as pessoas ali tinham relações pessoais muito fortes. Sim. Então, assim, é uma dor que se intensifica e se massifica
Eu posso dizer porque desde a terça-feira à noite do acidente eu estava em Chapecó, porque tinha laços, tinha laços praticamente familiares com os jogadores, Uhum. e eu vivenciei isso, eu vivenciei um velório coletivo, eu vivenciei uma dor Ah, isso me coletiva, arrepia, porque a gente só entendeu? viu pela TV, imagina quem tava lá. Isso, eu pisei a lama, eu pisei a água, eu escutei tudo aquilo, eu vivenciei aquilo. Então, assim, para mim isso é muito simbólico, porque eu vi chegar um avião, nossa, eu olha. vi chegar todos os corpos, eu vi todos os caixões, eu vi um espaço aéreo fechado, né? Então, assim, é uma dor imensa, é um velório muito diferente, né? Então, assim, tudo isso eu não consigo entender como a própria região não consegue encontrar empresas que digam, não, pera um pouquinho só, vamos dar apoio a essa associação. Vamos apoiar essa associação e ter isso como dela, Sim. né? Não estou ajudando o outro. Eu Sim. estou, né? É muito maluco. E a gente fala, gente, e aí? Que sociedade que a gente tá, né? Infelizmente. E pelo seu conhecimento, pelo seu know-how, enfim. Muito tempo ainda para essas famílias serem indenizadas ou não dá para a gente precisar, infelizmente? Julie, na verdade, pela experiência, e eu não podia ser responsável de falar qualquer coisa diferente disso. Os prazos da justiça são da justiça. Eu não tenho como afirmar para você. Se você perguntar ao meu feeling, acredito que a gente possa estar perto de uma parte disso, mas assim, é muito imprevisível saber se nós, o quanto tempo nós vamos demorar ainda. Não é uma conta. Não. Porque até mesmo porque a conta é aquilo que eu digo. A conta que eu digo não é 2 mais 2, são 4, Isso, né? exatamente. Não tem jeito. Na justiça, infelizmente, 2 mais 2 não são 4. Depende do entendimento Depende de um do entendimento, mas não é só isso. Eu acho que nesse caso específico, o que a gente tem são as questões jurídicas, mas o que a gente tem são as questões comerciais. Eu acho que se as seguradoras se sentirem pressionadas, porque essas empresas têm ações em bolsa, se essas empresas se sentirem pressionadas pela opinião pública, pelas pessoas, eu acho que isso pode ser muito mais rápido. Então eu sempre brinco o seguinte, né? Todo programa que eu vou, toda exposição, eu sempre digo o seguinte: se eu pudesse falar alguma coisa para um cidadão brasileiro hoje, é que toda vez que aparecesse uma cotação da Tokyo Marine, lembrasse do acidente aéreo da Chapecoense e dissesse assim: eu não vou fazer com essa empresa, porque podia ser o meu marido, podia ser o meu filho, que estaria dentro daquela aeronave, né? Eu comentei com você da excludente aérea que tinha. Sim. Imagine o seguinte, vamos fazer a seguinte correlação. Explique para quem não entendeu Na apólice nada. dizia assim, olha, você não pode, você, Lamia, vai voar com um time de futebol, mas você não pode voar nem para o Peru, nem para a Colômbia. O Peru é o último vice-campeão das Américas. Então é um país extremamente importante para o futebol. Colômbia também. Como é que eu tô dizendo para a seguradora, que eu não vou voar para lá, que a Aon, que eu não vou voar para lá? Tem alguma coisa errada nessa apólice. A Aon, que é a corretora, errou quando avaliou esse risco. Então eu faço o seguinte correlato. Vamos imaginar o seguinte: você chegou para o seu corretor e falou assim: olha, eu quero fazer o seguro do meu carro. Ele fala: claro, dona Julie, vamos fazer o seguro do seu carro. A senhora vai pagar tantos reais e vai estar segurado. Porém, dona Julie, a senhora diz que quer ir para o Guarujá. Só que existe uma excludente. A gente não cobre... A gente não cobre se a senhora andar pela Anchieta e pela Imigrantes. Ah, que bom. Super fácil a vida. Não é? Assim fica mais claro da gente entender isso, o que acontece. Foi só isso que eles fizeram. Ah, tá. Nossa, tá certinho normal, não tá? eles, É uma coisa muito comum. Agora você imagine o seguinte, vou piorar isso bastante. Quem fez o seguro foi o seu marido. O seu ex-marido. Vocês se separaram e você ficou com o carro. E ainda tinha o seguro. Tá. Só que o seu ex-marido não contou pra você que não tinha seguro pra você ir lá naquele lugar. Isso. Aí você foi. E aí deu ruim. E aí? E aí que você então, assim, fica vendido. Isso. E o corretor disse que tá tudo bem. Porque ele avisou um.
e o outro não avisou o outro. Ele não avisou ninguém. Na verdade, assim... No fundo, ele não avisou ninguém, ele só colocou na ali... verdade, assim, precisava se fazer um seguro, ele queria fazer o seguro de qualquer jeito, e aí Tinha ele que fez, fazer para aquilo ali voar e ponto, acabou. Isso, e aí ele fez de qualquer jeito. Essa é a Aon. A Aon, sabendo de tudo isso, fez essa pólice. Essa é a realidade. Ela, na minha visão, ela é tão responsável quanto a Bisa, quanto a Tóquio Marine e a Aon. São os maiores responsáveis por essa catástrofe. Porque todos assumiram o risco de que isso poderia mesmo acontecer. Por baixo do pano, no sentido, por baixo assumiram do pano, o risco de... Assumiram o risco de que isso poderia acontecer. Dar algo errado como deu. Isso. Como eles não imaginavam que poderia dar. Porque, na verdade... Não dá pra gente pensar assim, se eles não sabiam efetivamente, Julie, né? ninguém... Não tem como a gente saber. Olha, um acidente aéreo ele não acontece por um fato, né? Não, lógico então, que não. é um sucedâneo de ocorrências, de fato, ok? Eles sabiam que isso ia acontecer? Não, não é isso. Né? Da mesma forma que achar que o piloto não pôs combustível e queria morrer, é surreal. Eu já imaginei aí o que você pensou. É surreal, entendeu? Então, assim, poxa vida, será que esse cara realmente ia fazer? Não, não é isso. Ele sabia o que estava fazendo. Agora, sucedâneo de erros. Se eu pedir prioridade para pousar num lugar e não me der, eu não sei porque a caixa preta sumiu uma parte dela. Isso seria uma probabilidade. Outra probabilidade... Outra coisa, como é que se some uma parte da caixa preta? Isso. Tá bom, né? Não me pergunte. Isso. Outra coisa, ele teve que sobrevoar várias vezes o aeroporto. Outra coisa, quando a operadora da torre diz Montenegro tanto é a cidade quanto é o aeroporto. Qual luzes ele enxergou? Ele pode ter enxergado a luz da cidade e por isso abaixou os flaps e o trem de pouso. Então, assim, é tudo muito surreal. É muito surreal. Se eu começar com... E obviamente que assim... Marcelo, você virou um especialista em acidente aéreo? Não. Mas eu estudei muito. Fui procurar pessoas importantes. Então, assim, eu posso dizer que eu tenho uma certa... Isso. Eu não consigo trabalhar com as coisas que eu não tenho uma certa clareza de como é que isso acontece. E aí, assim... né, junto com os americanos, com a história da advocacia americana, junto com alguns coronéis de aviação, junto com pilotos privados, a gente foi tendo várias informações e isso foi levando que a gente conseguisse montar na cabeça, principalmente na minha cabeça, um histórico todo, né, de como tudo isso ocorre. Então eu tenho que juntar a parte documental, a parte jurídica... Você tem que materializar tudo isso. Eu tenho que materializar tudo isso na minha cabeça e dizer assim, bom, agora vamos lá. Aonde estão os erros? Quem errou? A qual parte pertence ao erro? Como é que isso a gente... E ainda tem que tratar com as vítimas. Que é muito difícil. Que é muito difícil, né? É muito complicado. Então, assim, tudo isso vira um quebra-cabeça muito grande. Né? E como eu digo, a sorte é que nós não esmorecemos em nenhum momento. Nós estamos brigando até hoje, depois de 3 anos. Depois de 3 anos, continuamos brigando. Com a mesma força que nós brigamos lá de trás. Com certeza. Né? A história de segura um na mão do outro é bem essa. Ninguém solta tá ninguém. Ninguém tá largando. É tudo mil maravilhas. Não é. Tem brigas, tem coisas, mas assim, todo mundo no mesmo foco. Até porque volta aquela questão emocional, né? Sim. As pessoas já estão tão cansadas pelo sofrimento, de não ter mais a pessoa fisicamente ali junto, que é complicado. Pra gente ir finalizando o programa, que a gente já tá ali no limite, você falou que talvez uma parte já esteja próximo de se concretizar. O que seria essa parte para as pessoas entenderem? Assim, em que momento está dessa questão? É que assim, nós temos alguns momentos de algumas reuniões importantes. Entendi, e isso pode ser um alavancador para que as coisas aconteçam mais rápidos uma ou outra. Isso é bom. Isso é bom. Mas deixando muito bem claro, Julie, independente do que seja que aconteça, nós não vamos parar. Esse eu acho que é o recado. Eu falo por mim, por outros advogados e pelas famílias. Nós não vamos parar. Isso é o mais importante. Nós não vamos parar. Isso virou uma questão de honra e a gente vai até o fim. A gente vai até o fim porque, assim,
talvez a gente não veja o dinheiro, ok? Mas que nós vamos levar isso até o fim e vamos expor a todos os envolvidos, nós vamos. Porque realmente é uma guerra insana e que envolve, eu acho que, o bem mais precioso, que são crianças. Então, assim, elas precisam de uma resposta. Elas não podem ficar do jeito que estão. Então, é nesse sentido. Essas reuniões, elas podem ser muito boas, mas se não for tão boas assim, não tem problema. A gente vai continuar lutando. Queria agradecer, Dr. Marcel Camilo, por vir aqui contar em que momento está de tudo isso. E a gente coloca também o Alesp Conecta à disposição depois para contar para a gente como é que durante o ano vai desenrolar toda essa situação. Obrigada por ter vindo, Marcel. Júlia, quem agradece sou eu, Roberto. Muito obrigado pela receptividade. Bom, Júlia, eu vou te deixando informado. Nós temos aí mais, eu acho que 6 ou 7 audiências da CPI. Temos muito provavelmente para os próximos 15 dias uma agenda na Bolívia para falar com a SUSEP boliviana, que chama-se APS, e com os ministros. Então, assim, vou te deixando informado. Se for importante para a rádio, a gente retorna para falar. E é importante, sim, para a sociedade saber o que está acontecendo e que as pessoas tenham isso não só como aquela comoção de momento, mas que se solidarize com as famílias dessas vítimas. Tem um detalhe importante, Julia. Aqui na casa, estava tendo uma CPI dos voos fretados, dos voos particulares fretados. Que chamava a CPI dos táxis aéreos. Isso. Essa CPI tem muito a ver com isto. Tem muito a ver com isso. Tem uma correlação muito grande. Esses dois temas têm uma correlação enorme. E que a casa continue em 2020 com esses trabalhos. Obrigada, Marcel. Fica por aqui o Alesp Conecta e você pode rever todos os programas nas nossas redes sociais e no YouTube. Até mais!